de abandonar a escola para cuidar dos seus irmãos. Bete da Graça Paulo, que enfrenta ainda há mais de 4 anos uma ferida estranha no rosto, contou às câmeras da STV que chegou a recorrer à prostituição para comprar comida e material escolar para os seus irmãos. Fui hospitalizada 2 vezes, fui operada, não consigo. Estás grávida? Sim. Essa grávida de quem? Um senhor aí. Quem é esse senhor? Um senhor que vive aí. Tem vindo aqui? Alguns dias, mas não todos os dias. Costuma dar apoio? Às vezes, não conseguia comer aqui em casa. E comecei a procurar os homens. E daí me engravidei. Os homens davam dinheiro? Sim. E dava quanto? 200, 300, 150. Com esse dinheiro fazia o quê? Ajudou a minha irmã. Então engravidou-se por falta de condições? Sim. Sim. Isso é verdade. Por outro lado, Bete da Graça Paulo, que adivinha uma vida difícil para o seu bebê que está à espera, diz que vive atualmente aterrorizada devido à onda de perseguição e rápido de pessoas com problemas de pigmentação da pele. Como é que vais cuidar do bebê uma vez que enfrenta dificuldades? Eu não sei explicar. Mas quer ter o bebê? Sim. Quer ser mãe? Sim. No meio de tantas dificuldades? Sim. Quer voltar à escola? Claro que eu quero. Entretanto, a nossa reportagem tentou sem sucesso contactar o pai da Bete da Graça Paulo, que decidiu fixar a sua residência na cidade de Nampula, longe dos seus filhos. Utentes das principais estradas do país exigem que o governo e a Renamo alcancem consensos para que a circulação de pessoas e bens volte à normalidade e que não esteja condicionada a escoltas militares. O momento que antecede a partida da coluna é de muito suspense. Maior parte de utentes pernoitaram aqui à espera que arranque a viagem na primeira coluna. Há quem deve enfrentar esta como a segunda. Este homem vem da Zambésia. Depois de Nhamapaza Caia, está aqui para seguir o troço Muxunga-Save, os dois na N1, cuja circulação está condicionada a escoltas. Toma o seu chá adquirido nesta barraca improvisada enquanto aguarda pela partida. Saí quase ontem, apanhei coluna de Caia. Então, quando passamos de Caia, viemos até 23 horas, 6 horas, estamos aqui. Sim. Este chá comprou mesmo aqui? Comprei aqui mesmo, sim. Vem de onde e qual é o destino? Venho da Beira, vou a Maputo. Está a viajar nesta coluna, sente-se seguro? Não me sinto seguro numa coluna militar. Eu estou habituado a viajar livremente, agora já não posso fazer isso. Saí de Tete, apanhei a primeira coluna que sai de Guru para Vanduzi. Saímos lá para as 15, chegamos lá para as 19 em Guru, em Vanduzi. Então de Vanduzi andei à noite até aqui em Muxunga. Dormi aqui. Como é que dormiu? Em que condições dormiu? Muito mal, precária. Turistas que por essas estradas passam acreditam que na coluna terão viagem segura. We are from South Africa. We're doing a tour. We went through Zimbabwe and now Venho da África do Sul via Zimbábue. Acredito que a viagem na coluna será segura. we hope it's going to be safe, but we are excited. I hope we're safe. Estou seguro. Os utentes pedem a resolução de conflito político-militar. Eu penso que eles deviam sentar e tentar resolver para deixar todo o povo moçambicano tranquilo, para viajar sossegado, porque afinal de contas nós queremos progredirmos. Então não é fácil a gente trabalhar enquanto estamos com medo. Deve acabar com a guerra, porque a guerra dá dinheiro às pessoas. Há pessoas que estão ficando ricas por causa da guerra. Essa guerra não é nenhuma guerra patriótica, não diz respeito à pátria. O troço Muxunga-Save é percorrido em 4 colunas diárias, 2 em cada sentido. O empresário na cidade de Machixe, em Inhambane, perdeu em apenas uma semana 2 caminhões na província de Manica.
Os caminhões terão sido incendiados ao longo da Estrada Nacional número 7 e diz ter prejuízos avaliados em 6 milhões de meticais. Mas enquanto eu estava a tirar o segundo caminhão... Este jovem na imagem é testemunho ocular do clima de terror instalado na Estrada Nacional número 7, no distrito de Barro e na província de Manica. Em apenas uma semana perdeu 2 caminhões da empresa onde trabalha e conta que os mesmos foram atacados por 7 homens vestidos com roupas civis e armados com AKMs. 2 dos homens tinham uma idade já avançada, sendo que os outros 5 eram jovens, que depois de forçarem a imobilização dos caminhões levaram os bens pessoais dos automobilistas e em seguida atearam fogo. Tentaram parar, a ele parou e pediram dinheiro, deu o dinheiro que tinha, pediram telefones, entregou telefones. O primeiro mandaram abrir o capão. Abriu o capão do carro, rasgaram o assento e queimaram com fósforo. Assim o caminhão ia pegando as chamas, todo ele, até que acabou. Okay. Sim. Em relação ao segundo? O segundo caminhão foi mesma história e na mesma zona. Foi a uma diferença de 100 metros, calculando, okay, do local onde queimou o primeiro para o segundo. Os prejuízos ascendem os 6 milhões de meticais e, por medo de ser alvo de novos ataques, a empresa, para já, suspendeu a circulação de todos os seus caminhões para aquela zona, sem previsão de retorno. Calculando assim a um ânimo leve, a um tom leve, são mais ou menos 6 milhões de meticais perdidos. Sim. 6 milhões de meticais perdidos numa semana, é só imaginar. A ferida ainda é viva. Não é fácil, do momento, decidirmos se vamos continuar a meter caminhões na via ou vamos parar. Sim. Isto naturalmente afeta aquilo que são os vossos negócios? Afeta tudo. Afeta tudo. Okay. Nossos negócios ficam estrangulados. Antônio Zefanias diz que, para além dos caminhões que ficaram completamente destruídos pelo fogo, perdeu também toda a sua carga, que foi saqueada pela população local. O ministro da Educação diz que se todo mundo tivesse a oportunidade de estudar, não haveria tensão político-militar no país. Jorge Ferrão considera que a educação é um caminho para a paz. Ferrão fez essas declarações hoje em Maputo durante uma visita à organização Save the Children. Eram pontualmente 8 horas e 45 minutos quando o ministro da Educação chegou às instalações onde funciona a organização Save the Children em Maputo. Juntamente com mais de 30 crianças de diferentes pontos do país, Jorge Ferrão conheceu as instalações e se inteirou do seu funcionamento. Rebeca Alberto é uma das beneficiárias dos programas da Save the Children, que veio do distrito de Gondola, em Manica, onde várias crianças estão sem estudar por causa da tensão político-militar. Em nome das crianças do seu distrito, fez uma pergunta ao ministro. Tio Jorge, o que o Clube da Rapariga, província de Manica, distrito de Gondola, Zipe Pinanganga, escola primária do 1º e 2º grau de Msiqui, pode contribuir em ajuda o governo para a paz? Jorge Ferrão agradeceu a disponibilidade das crianças em querer contribuir para a manutenção da paz, entretanto explicou que elas já estão a fazer o seu papel. Aquilo que vocês aprenderem como conhecimento a partir da escola vai ajudar a termos paz no nosso país. O nosso país só não tem paz porque não demos oportunidade a todos de ir à escola todo o tempo. Quando isso acontecer, seguramente nós teremos paz. Ferrão pediu ainda para que as crianças prometessem que não vão abandonar a escola. Prometem que vão ficar na escola. Ninguém vai abandonar a escola. A educação é uma das áreas de atuação da Save the Children, por isso que o representante reiterou que a sua organização vai continuar a trabalhar para garantir o melhor para as crianças moçambicanas. Nós queremos contribuir para haver mais raparigas com acesso à escola, mais bibliotecas nas escolas. Também queremos contribuir para haver escolas livres de violência. A visita do ministro da Educação e Desenvolvimento Humano enquadra-se nas celebrações da Quinzena da Criança, que termina com a celebração do Dia da Criança Africana, que se assinala nesta quinta-feira. Viva a criança moçambicana! Viva! Organizações da sociedade civil convocam uma manifestação pacífica para este sábado na cidade de Maputo contra a tensão político-militar, crise da dívida, raptos e criminalidade.
Alice Mabota, uma das integrantes, diz que está a sofrer pressão e ameaças para que a marcha não se realize. São 10 organizações da sociedade civil que assinaram a carta de comunicação oficial da manifestação pacífica para este sábado, mas o número envolvido é bem mais elevado. Há outras organizações por trás, quer dizer que não íamos pegar 100 organizações, metermos na carta, procuramos pelas nossas assinaturas. E se forem reparar a sala, ela está repleta de membros de várias organizações da sociedade civil. Não quero com isso dizer que são apenas essas 6 pessoas que estão aqui. Pelo direito à esperança é o tema escolhido e, como foi anunciado nesta conferência de imprensa, esta é mais uma ação de ativismo para o povo expressar o que está bom e o que está mal. Nós, como organizações da sociedade civil, mobilizamos os cidadãos para conseguirmos mostrar aquilo que gostamos e aquilo que não gostamos também. Desde que a nossa manifestação dessa expressão seja de uma maneira pacífica, de uma maneira ordeira, sem insultos, sem destruições, para que quem está no poder veja que a satisfação dos meus cidadãos é esta. A insatisfação dos meus cidadãos é esta. O que é que eu devo fazer para que os cidadãos todos sintam que gostam de mim, que apoiam os meus trabalhos, porque nem todos podemos apoiar. O que nós não podemos fazer é provocar distúrbios. Há várias questões que estão no epicentro desta manifestação, desde a situação político-militar, a insegurança pública, os raptos e sequestros e o escândalo das dívidas com garantias do Estado. Juntamos-nos a esta marcha para também levantarmos as nossas vozes e dizer que temos esperança que as instituições de direito, portanto, estamos a falar do Tribunal Administrativo, estamos a falar da Procuradoria, que possam fazer aquilo que é o seu papel em termos de esclarecimento e em termos de, portanto, responder convenientemente às expectativas do cidadão de ver este processo esclarecido. Os organizadores da marcha dizem que querem a presença policial, mas só e somente só para garantir a segurança dos manifestantes, porque caso haja violência, os telefones celulares e tablets estarão ligados para registrar tudo e a comunidade internacional está atenta para o que vier a acontecer. Mesmo antes do dia do evento, Alice Mabota diz que já começou a receber pressão para que a manifestação não aconteça. Os celulares têm que estar em stand-by para filmar qualquer coisa, principalmente as pessoas que estão a organizar a marcha, para imediatamente termos as imagens daquilo que aconteceu. E o mundo todo está preparado, porque depois de eu receber a marcha, a ameaça, eu tenho mecanismos de acionar o alerta fora. Já tenho conhecimento que eu fui ameaçado. O início da marcha será na Avenida Eduardo Mondlane, próximo da estátua, seguir-se-á pela Avenida Karl Marx, depois Ho Chi Minh, até a Praça da Independência. Muito bem, olhamos outras notícias. O embaixador da Alemanha exortou hoje o governo e a RENAM a restabelecerem a confiança entre as partes, por forma a tornar eficaz o diálogo político para trazer a paz e a estabilidade no país. O mesmo deixou este apelo no final do encontro de despedida ao Presidente da República pelo fim da sua missão em Moçambique. Foi no final da audiência concedida pelo Presidente da República que o embaixador cessante da Alemanha abordou as questões mais atuais da vida do país. A paz e o diálogo político em curso mereceram reparos de Philip Schura, que considera que o problema de fundo é a falta de confiança mútua. Acho que o governo moçambicano e a RENAMO, nesse momento, não têm muita confiança em si. Então, estamos na espera que reconstrua-se essa confiança, que seria a base para negociações produtivos. Este diplomata diz, no entanto, ter recebido garantias de Filipe Nyusi de que o caminho para a paz
está com boas perspectivas. O senhor presidente me assegurou que o seu governo está a trabalhar nisso, então temos a confiança de que haverá progressos nesse sentido. A situação de relacionamento com os parceiros internacionais também mereceu análise na hora de despedida. Há uma crise de confiança. Houve créditos escondidos, não sabemos onde está uma parte do dinheiro. Então, o que precisamos é uma auditoria forense, isso é um pedido do Fundo Monetário para saber e esclarecer a situação que existe para restabelecer a confiança nossa. Felipe Shoa termina a missão em Moçambique ao fim de 3 anos como embaixador. A fábrica de processamento de arroz na Zambésia registrou baixa de produção no ano passado, de 330 para 150 toneladas, e em causa está a seca e estiagem que afetou os campos de produção dos produtores daquela cultura. Em 2015, a empresa O Reciclo da Zambésia registrou baixa de matéria-prima de 540 para 217 toneladas, o que afetou o rendimento da indústria de 330 para 150 toneladas de arroz processado. O diretor da firma tornou público estes dados no quadro da visita do vice-ministro do Trabalho, Emprego e Segurança Social. Campanha de 2015-2016, como foi muito fraca, foi com falta de matéria-prima. Ou falta de matéria-prima? Ou falta de matéria-prima, só consigo fazer 217 toneladas. 217 toneladas? Que é muito pouco, porque a capacidade da fábrica é de 100 toneladas dia. Por 100 toneladas dia, nesse período todo só conseguiram 270? Sim. Então, em termos de processamento, a capacidade das máquinas é de 100 toneladas dia. Então, se a gente conseguiu fazer só 217, automaticamente temos processado só em 2 dias. Na altura trabalhava sem turno, mas agora, como estamos a fazer um horário normal... E vendem para onde? Vendemos localmente. Climane e Niquadal? Zambésia, Mucuba. E agora a tendência é abrirmos outros mercados em pontos estratégicos. Osvaldo Petersburgo apelou na ocasião os trabalhadores a se empenharem na produção. Estamos aqui para falar convosco para aumentar a produção, aumentar a produtividade. Já vimos quais são as dificuldades de estiagem, falta de chuva para vir o vosso produto aqui. Mas temos que também começar a apostar noutras tecnologias de irrigação. Porque quanto mais produzirmos aqui, quanto mais tivermos sacos de arroz a sair daqui, mais os preços vão diminuir, para o custo de vida também diminuir. Nas últimas 3 campanhas de produção do arroz foram investidos 12 milhões de meticais para a compra de matéria-prima. O número de estudantes da Universidade Eduardo Mondlane subiu de 27.489 em 2011 para mais de 39.000 em 2015. O reitor da Universidade, Orlando Quilambo, diz que é preciso limitar o aumento dos estudantes e garantir maior qualidade no ensino. No evento que juntou governantes, organizações não-governamentais e comunidade estudantil, o reitor da Universidade Eduardo Mondlane prestou esta quarta-feira o informe anual de 2015 sobre as realizações da instituição de ensino. Orlando Quilambo diz que é preciso estabilizar o crescimento da comunidade estudantil, que aumentou em 30% de 2011 a 2015, e garantir maior qualidade de ensino. Esta taxa de crescimento responde ao Objetivo Estratégico Nacional de aumento das taxas de acesso ao ensino superior. Contudo, considerando as infraestruturas e recursos materiais e financeiros disponíveis, a Universidade Eduardo Mondlane deverá avançar para uma estabilização da taxa de crescimento da sua população estudantil, em particular considerando a necessidade de assegurar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem e dos seus graduados. O reitor da UEM exige ainda a flexibilidade dos estudantes na conclusão de projetos de fim de curso, de modo a ceder vagas a novos estudantes. Gostaríamos de usar esta ocasião para, mais uma vez, exortá-los para envidar esforços no sentido de os concluir, honrando desta forma os compromissos. Compromissos assumidos com a instituição e com as instituições parceiras que concedem as respectivas bolsas de estudo.
No seu informe anual, o reitor referiu que houve aumento de estudantes do sexo feminino na UEM, entretanto, alerta que o equilíbrio de género na instituição ainda é um imperativo. O diretor-geral do INGC, João Machatine, garante que 717 mil pessoas já foram assistidas no universo de 1.500.000 vítimas da seca severa que assola o sul e centro do país. Falando no programa Grande Entrevista da STV, Machatine reconheceu a exiguidade de fundos para prestar assistência a todos. Nós sempre acreditamos que estaríamos no cenário moderado, mas a realidade veio mostrar que estávamos no cenário severo. E quando entramos no cenário severo, estamos a falar de um universo de 1.500.000 pessoas em insegurança alimentar. Referir que para assistir a este universo de pessoas precisaríamos mensalmente de qualquer coisa como 700 milhões de meticais. Como deve calcular, mesmo com o valor do plano de contingência para cobrir toda a época chuvosa, mesmo com este valor não conseguiríamos sequer assistir durante um mês. Se alguma coisa não está a correr bem, temos que melhorar, porque partimos de um cenário de 300 mil pessoas para um cenário de 1.500.000 no universo, num espaço de 3, 4 meses. Isto põe todo mundo, todas as instituições, portanto, um bocado desprevenido para responder. Com o reforço dos 360 milhões disponibilizados pelo governo, o problema ficou resolvido em que dimensão? Bom, o problema não está totalmente resolvido e nós concentramos as nossas atenções, atendendo à exiguidade, portanto, de recursos ainda, concentramos as nossas atenções a este grupo-alvo. Este grupo que mais necessita. E dizer que desde que começou a assistência, desde que se decretou o alerta vermelho, até um pouco antes, até a data, nós conjuntamente os parceiros já assistimos 717 mil pessoas. Muito bem, uma entrevista a ver na íntegra hoje, logo a seguir a novela Babilónia. E foi lançada esta quarta-feira a 5ª edição do prémio 100 melhores pequenas e médias empresas. Esta notícia acompanharmos ainda neste jornal. Para já vamos observar um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já. Um país faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por pouca, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. De uma ou de outra forma, as coisas têm que andar. Vamos evitar essa questão de eu tenho um negócio, depois amanhã torna-se um elefante branco. Não é possível formar um empresário, um empreendedor em um dia. Para outro ciclo também. Nosso autocarro até aos 5 anos, aos 2 anos está arrebentado. Falar é muito simples e trazer dados também é a coisa muito simples. Mas vamos à prática, não é o que se verifica o que está a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios de barraco, qualquer coisa. Nós estamos a destruir. Neste último episódio, recuperamos em jeito de resumo a relação entre a cidade de Maputo e os bairros periféricos. Da economia ao desporto, da cultura à arte. Saiba como cada um dos subúrbios contribuiu para erguer Maputo à da Europa de todos os moçambicanos.
Dicas sobre como cuidar da sua saúde, informações sobre determinadas patologias, modelos de vida saudável. Já tem um canto aqui na STV Notícias. Stress é algo que deixa-nos mal. Emoções fortes também desencadeiam asma. Uma boa alimentação, exercícios físicos, beber muitos líquidos, não perder noites. Gostava muito de chocolate com amêndoa. Saúde e bem-estar. Todas as segundas-feiras às 10 horas, siga conosco no Saúde e Bem-Estar. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Apoiar o projeto de restauração do Parque de Gorongosa, para nós parece ser um dever de cidadão e do setor privado, por ser um projeto global, que inclui não só a proteção do parque como parque, mas também o desenvolvimento das comunidades. Ao lado do parque, proteção do ecossistema. Por isso, esperamos com esta iniciativa do Clube Empresarial ter cada dia mais empresas envolvidas, para um dia ter cada cidadão envolvido também, para proteger o que nós achamos ser uma joia de Moçambique. Reduzem os níveis de precipitação e aumenta a vulnerabilidade das populações. Vamos enfrentar. São pessoas que abandonam as suas zonas de origem para poder ficar aqui. O cheiro é muito forte e não há conforto possível que se diga aqui. É aqui onde confinam-se todos para consumir uma variedade de estupefacientes. Eles já estão a lançar garrafas de vidro. Vamos tentar ficar de outra faixa. Vamos entrar junto com estas pessoas que vão até a cidade de Maputo. Olá, eu sou a Selma Inocência, junte-se a mim no Grande Plano, aqui na STV. Um país sem história é um país sem futuro. Bem-vindos à segunda parte do Jornal da Noite. Foi lançada esta quarta-feira a quinta edição do Prémio 100 Melhores Pequenas e Médias Empresas. Iniciativa conjunta do Ministério da Indústria e Comércio e do Grupo Soico. Marca particular desta edição é o lançamento da nova imagem, entre várias outras inovações que pretendem acelerar o desenvolvimento das pequenas e médias empresas. Perante convidados de diversos domínios do ramo empresarial, Daniel David, presidente do Grupo Soico, destacou a projeção que o prémio 100 Melhores PME foi alcançando ao longo das 4 edições. E para este ano, a expectativa é atingir o recorde de cerca de 500 participações, depois de cerca de 370 no ano passado. Esta quinta edição das 100 Melhores PMEs conta com uma nova identidade visual que procuramos refletir os valores associados ao prémio: crescimento, inovação e inclusão.
E também decidimos apostar em aumentar o número de participantes. De 370, queremos saltar este ano, atingir 500 novas PMEs ou 500 PMEs a participarem neste projeto. Daniel David defendeu também que o fato desta edição estar a acontecer em ambiente econômico particularmente difícil para o país deve aguçar a criatividade das pequenas e médias empresas. O contexto econômico adverso que enfrentamos neste momento apresenta muitos desafios para as empresas e os empresários que terão de colocar à prova a sua capacidade de inovação, resiliência perante as adversidades e a sua vontade de continuar a crescer. Na ocasião, o ministro da Indústria e Comércio, Max Tonella, referiu-se ao cometimento do governo para o desenvolvimento deste segmento de empresas, anunciando a aprovação este ano do documento que vai suportar a estratégia do governo neste quadro. A nossa estratégia governativa assenta também na criação de uma base sólida para o desenvolvimento de micro, pequenas e médias empresas em Moçambique e, nesse contexto, estamos a trabalhar com vista a rever a estratégia de desenvolvimento de pequenas e médias empresas, tomando como vetores principais o aumento do número de empresas do segmento e a melhoria da competitividade das pequenas e médias empresas existentes. A quinta edição do Prémio 100 Melhores PME realiza-se sob o lema Produzir e Competir com Excelência. O BCI, um dos maiores parceiros do Prémio 100 Maiores Pequenas e Médias Empresas, anunciou hoje uma nova linha de adiantamento de receitas de exportação com crédito bonificado. A instituição bancária vem ainda dar a oportunidade aos seus clientes de efetuar pagamentos no exterior através da moeda chinesa. Adiantamento de receitas de exportação. Em primeiro lugar, uma nova solução de adiantamento de receitas de exportação. Entendemos que o desafio da exportação não é só um desafio das grandes empresas, é também um desafio das PMEs. Muitas vezes PMEs produzem os seus produtos, encontram um comprador no mercado externo, mas isso muitas vezes contribui para agudizar as suas dificuldades de tesouraria. Na prática, o que estamos a lançar é uma solução que permite desde logo antecipar a receita de exportação através de um crédito de curto prazo, perfeitamente casado com a entrada que vão ter na venda desses produtos, em divisas, e também uma solução que permite desde logo fixar a cobertura cambial da operação, portanto mitigando o risco cambial e a evolução que possa existir menos favorável nas moedas. Mas queria-vos dizer que esta solução de crédito vai ser uma solução bonificada. Portanto, o BCI vai suportar até 20% da taxa de juro como um incentivo para a produção nacional e para a exportação neste domínio das PMEs. Facilidade e segurança nas operações de exportação. Queria também dizer que fizemos uma revisão completa do nosso pressário de operações internacionais, reduzindo para as PMEs todos os custos associados a transferências para o exterior, recepção de transferências do exterior, abertura de cartas de crédito, abertura de remessas de documentários e todas as operações necessárias para desenvolver a sua atividade no exterior e poderem, para as empresas moçambicanas, poderem vender os seus produtos noutros mercados e, portanto, nas operações de trade finance, terem um apoio especial e que acreditamos que este é um fator de acrescida competitividade, porque estes custos bancários também fazem parte da formação do preço, são significativos e, portanto, entendemos que era um estímulo importante para o setor. Comércio internacional na moeda chinesa. Queria também dizer-vos que a partir de hoje o BCI anuncia que está preparado para fazer qualquer operação de comércio internacional em renminbis, portanto moeda chinesa, e poderão utilizar qualquer uma das nossas agências ou centro BCI exclusivo para as transações que façam com a China, sejam através de transferências, operações de crédito documentário, tudo isto possível através da nossa rede internacional dos nossos acionistas, da Caixa Geral de Depósitos do BPI, em particular com a presença que tem na China, mas também na região especial administrativa de Macau.
Muito bem, foi lançada esta quarta-feira a 5ª edição do Prémio 100 Melhores Pequenas e Médias Empresas. Veamos outras notícias. Cidadãos portugueses e moçambicanos juntaram-se ontem para celebrar o Dia de Camões. Na ocasião, os presentes no evento destacaram a importância das relações que unem os dois povos. Uma noite que uniu o fado e a timbila. Assinalado a 10 de junho, o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, foi celebrado esta terça-feira em Maputo com muita pompa. Aqui não só foram recordados os laços históricos entre Moçambique e Portugal, mas também estabelecidos os pilares que atualmente consolidam a ponte entre estes dois países. E penso que as relações entre Moçambique e Portugal estão também no bom caminho e esperamos todos que sim e que dê frutos para todos nós. Acho que é muito importante, tanto para Moçambique como para Portugal. É só isso, basicamente. Para os portugueses que trabalham cá e para os moçambicanos também mutuamente. Precisam uns dos outros, mais nada. Está bem? Hoje, Moçambique e Portugal vivem um autêntico intercâmbio na cultura, literatura, negócios e outros setores, assim como confirmam os moçambicanos. A vivência, a convivência. Por exemplo, o que estou a sublinhar agora é este fenômeno. A grande cantora portuguesa nasceu aqui. Então, esta simbiose entre Portugal e Moçambique é algo que, enfim, algumas vezes nos zangamos. Como bons casais, sempre acabamos nos entendendo. Eles têm muito de nós e nós também temos muito deles. Comunidades portuguesas, obviamente que o território da literatura e da história se unem. E quando digo da literatura e da história, obviamente que o instrumento aglutinador é a língua. Portanto, há muitas pontes que se podem construir e julgo que aquilo que é fundamental é que a travessia se faça nos dois sentidos. Bom, Portugal e Moçambique, não se pode falar de Moçambique, da soberania moçambicana, da independência moçambicana sem se falar de Portugal. Portanto, há esses laços culturais e de irmandade tão fortes que a ligação é pela eternidade. Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas é celebrado desde o dia 10 de junho de 1580, data da morte do escritor Luís Vaz de Camões. O embaixador de Portugal em Moçambique anunciou ontem o fim da sua missão em Moçambique. José Duarte destacou a consolidação das relações entre Moçambique e Portugal em diferentes setores nos últimos 3 anos. Ao calor das celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, José Duarte revelou ser pela última vez que se dirigia aos presentes na qualidade de embaixador de Portugal em Moçambique. O meu último discurso pelo Dia Nacional enquanto embaixador do meu país em Moçambique. No seu discurso, Duarte disse ser preciso que se valorize os laços históricos entre Moçambique e Portugal como forma de consolidar a ponte entre os dois países. À hora do balanço dos mais de 3 anos de trabalho em Moçambique, José Duarte disse que as relações entre Moçambique e Portugal registraram um grande crescimento. No setor da cultura, por exemplo, Duarte disse que a Embaixada de Portugal em Moçambique contribuiu para a exposição dos artistas nacionais naquele país europeu, com destaque para escritores, músicos, escultores e artistas plásticos. No tocante à economia e negócios, José Duarte falou do papel dos portugueses na criação de oportunidades de emprego, com a abertura de empresas e outras frentes de negócios. As relações entre os portugueses e os moçambicanos são marcadas pelo trabalho e pelo contributo ímpar, eu quero sublinhar bem, ímpar, que os meus compatriotas têm dado para a criação de emprego para os moçambicanos, sendo os portugueses o maior criador de emprego neste país. Para a formação profissional de um sem número de moçambicanos. E por a via de criação de emprego e de formação profissional,
Os portugueses dão um contributo inestimável a favor da inclusão social, no crescimento económico e para a criação e desenvolvimento de uma classe média indispensáveis a Moçambique. Entretanto, o diplomata português não deixou de dar recomendações às autoridades moçambicanas no sentido de trabalharem para reconduzir o país às posições anteriores do Índice de Desenvolvimento Humano. Já o Ministro da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, que esteve no evento em representação do Presidente da República, disse que as celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas acontecem numa altura em que Moçambique e Portugal testemunham relações bilaterais consolidadas em diferentes setores. A celebração do Dia Nacional da República Portuguesa acontece num ano muito especial de relações bilaterais entre Moçambique e Portugal, marcado pela visita de Sua Excelência Filipe Jacinto Nunes, Presidente da República, a Portugal, em março, para participar como convidado de honra das cerimônias de tomada de posse do Presidente eleito de Portugal, e visita de Estado de Sua Excelência Marcelo Rebelo de Sousa a Moçambique, em maio, ocasião que permitiu avaliar os rumos percorridos pelos dois países e consolidar as conquistas alcançadas rumo a um futuro cada vez mais promissor em todas as dimensões nas nossas relações bilaterais. A diplomata há mais de 20 anos, José Duarte exerce o papel de embaixador de Portugal em Moçambique desde o dia 6 de abril de 2013. A noite de celebração do Dia de Portugal foi marcada pela atuação da conceituada fadista Marisa. A luso-moçambicana brilhantou o momento com os seus números musicais. É um privilégio para mim poder cantar para todos vós. Uma honra fazer parte destas comemorações que juntam os meus dois lados, Portugal e Moçambique. Por isso tenham uma noite muito agradável. Divirtam-se, porque a música é para isso mesmo, é para nos divertirmos. A poderosa voz de Marisa soou na tenda das celebrações. Aqueceu os convidados e seu bailado chamou a atenção dos presentes. Com os seus temas famosos, Marisa despertou a nostalgia dos cidadãos portugueses vivendo em Moçambique. Estou muito feliz aqui. É a primeira vez que vejo a Marisa ao vivo, portanto foi uma etapa boa que eu hoje ganhei. Depois de ter confessado que mantém as ligações com a África cada vez mais acesas, Marisa arrisca numa fusão entre o fado e o ritmo africano, neste som cuja criação contou com o contributo do cabo-verdiano Tito Paris. Marisa dos Reis Nunes nasce na então Lourenço Marques a 16 de dezembro de 1973, mas é em Portugal onde Marisa se revelou uma grande fadista. Tem sido presença regular em palcos como a Carnegie Hall, em Nova York, o Walt Disney Concert Hall, em Los Angeles, o Lobero Theatre, em Santa Bárbara, a Salle Pleyel, em Paris, a Ópera de Sydney ou a Royal Albert Hall. O jornal britânico The Guardian considerou-a uma diva da música do mundo. Muito bem, fica para trás o Dia de Portugal. É momento de observarmos um breve intervalo, mas antes passamos a olhar a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Prevê-se uma ligeira subida das temperaturas para a zona sul do país, onde Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 14 graus, 30 graus de máxima para Xai-Xai e uma temperatura mínima de 15 graus. Para Inhambane está prevista uma máxima de 29 graus
e uma temperatura mínima de 13 graus. Caminhamos para o centro do país. Para Beira prevê-se uma máxima de 28 graus e uma temperatura mínima de 17 graus. 26 graus de máxima para Chimoio e uma temperatura mínima de 25 graus. Para Tete está prevista uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 18 graus. 28 graus de máxima para Climane e uma temperatura mínima de 15 graus. E para o norte do país, nesta quinta-feira, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 17 graus. 28 graus também de máxima para Pemba e uma temperatura mínima de 19 graus. E por final, para Lixinga, está previsto uma máxima de 24 graus e uma temperatura mínima de 11 graus. Reduzem os níveis de precipitação e aumenta a vulnerabilidade das populações. Vamos, enfim, brincar. São pessoas que abandonam as suas zonas de origem para poder ficar aqui. O cheiro é muito forte e não há conforto possível que se diga aqui. É aqui onde confinam-se todos para consumir uma variedade de estupefacientes. Eles já estão a lançar garrafas de vidro. Vamos tentar ficar de outra faixa. Vamos entrar junto com estas pessoas que vão até a cidade de Maputo. Olá, eu sou a Selma Inocência, junte-se a mim no Grande Plano, aqui na STV. Eles representam o povo. Renamo deve de uma forma desarmar-se. O grande terrorista é a Frelimo. Uma paz que não era, digamos assim, genuína e não tinha uma base sólida. Eles são a nossa voz. Discutem e decidem o nosso futuro. A Frelimo própria não teve coragem nem força suficiente para posicionar-se a favor do provedor. Por que quando a Frelimo reúne, a FINAM vai lá expulsar as pessoas, ameaçar as pessoas? Eu acho que aquilo é mais uma manobra dilatória da Renamo. É uma maneira mais de confundir a opinião pública. E nós queremos saber o que se disse e o que ficou por dizer no Parlamento. Veja no Bancadas Parlamentares. Um debate a acompanhar todas as sextas-feiras pelas 18 horas. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa,
era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RENAMO à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que o Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Bem-vindos à última parte do Jornal da Noite. A autoridade tributária incinerou hoje em Maputo mais de 500 caixas de cigarros contrabandeados. A mercadoria está avaliada em 19,8 milhões de meticais em direitos e outras obrigações aduaneiras. Foi em cumprimento de uma ordem do Tribunal Aduaneiro de Maputo que a autoridade tributária incinerou esta quarta-feira 547 caixas de diversas marcas de cigarros. A mercadoria foi apreendida nas províncias de Maputo e Inhambane, onde estava a ser contrabandeada, e as autoridades concluíram que a mesma não reunia condições para ser colocada em asta pública. São cigarros que foram apreendidos em junho de 2015 e que, depois de seguir todos os trâmites legais, chegou-se à conclusão que os mesmos, por um lado, não reuniam condições para serem comercializados no território nacional e, por outro lado, pelo silêncio dos envolvidos, dos arguidos envolvidos no caso, a mercadoria reverteu-se a favor do Estado e o Tribunal Aduaneiro ordenou que os mesmos fossem destruídos. As 547 caixas de cigarros estão avaliadas em cerca de 13,6 milhões de meticais, correspondentes a pouco mais de 19,8 milhões de meticais em direitos e outras imposições aduaneiras. Na atualidade internacional, o Conselho de Ética do Congresso do Brasil aprovou ontem, com 11 votos a favor e 9 contra, a cassação do mandato de deputado e ex-presidente do órgão legislativo, Eduardo Cunha, num processo que vem desde outubro de 2015.
apurando aqui se ele mentiu ou não. E ele não mentiu. Nós não estamos apurando outra coisa aqui. É o processo mais longo na história da Comissão de Ética. Os votos decisivos vieram por parte de Tia Heron, do PRB-BA, que ainda não havia tornado público o seu posicionamento, e Vladimir Costa, do SDPA, que mudou o sentido de voto. Durante a votação, que foi feita com cada deputado a anunciar de forma aberta o seu voto, alguns parlamentares ergueram cartazes a exigir o afastamento de Eduardo Cunha. Fora Cunha, fora Cunha, são alguns dos dizeres que podia-se ler nas mensagens. O pedido de cessação agora precisa ser aprovado em plenário pelo voto de 257 dos 513 deputados. Antes, a defesa de Cunha pode recorrer à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara sobre eventuais falhas na tramitação do caso. Somente depois do recurso à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara é que o conjunto dos deputados decide sobre a perda do mandato. Cunha foi afastado a 5 de maio deste ano por decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que o deputado aproveitou-se do seu cargo para tentar interferir nos processos contra ele, tanto na Comissão de Ética quanto na Justiça. Em pleno Euro 2016, uma onda de greves abala a capital francesa. Grande manifestação de protesto, dizia, organizada pelos sindicatos, ontem foi marcada pela violência. Os principais sindicatos franceses, nomeadamente CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, FIDL e alguns partidos como o Comunista, convocaram uma grande manifestação de protesto contra a reforma da legislação laboral. A jornada de luta ficou marcada pela violência e duros confrontos, tendo sido atacado um hospital público, onde alegadamente os manifestantes partiram janelas. Centenas de pessoas encapuçadas atiraram projéteis contra a polícia. A imprensa francesa avança que durante a manifestação, 40 pessoas ficaram feridas, das quais 11 manifestantes e 29 membros das forças de segurança. Por toda a França, a Central Sindical, CGT, apontou para o protesto de 1,3 milhões de manifestantes. As contas oficiais do governo, apresentadas pelo ministro do Interior, Bernard Cazeneuve, reduzem significativamente esse número para 125 mil manifestantes que marcham em Marselha, Toulouse, Rennes e Lyon. Apesar da diferença dos números, ambos os lados concordam que se tratou da maior mobilização desde que se iniciaram os protestos contra a lei. A par da marcha de protesto, foram convocadas várias greves que decorrem por todo o país. O Comitê de Emergências da Organização Mundial de Saúde garantiu ontem que os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro não representam um risco adicional à expansão do vírus Zika. É muito baixo o risco de propagação internacional do vírus Zika durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro 2016. A informação foi avançada ontem em Genebra pela Organização Mundial da Saúde. Membros do Comitê de Emergência da entidade reafirmaram que durante as competições o Brasil estará no inverno, quando histórica e epidemiologicamente os índices de doenças transmitidas pelos mosquitos Aedes aegypti estão em declínio e atingem seu menor índice. Os eventos de massa podem representar um risco e ampliar a expansão de um vírus, mas neste caso, os Jogos Olímpicos não serão um risco, porque o nível de transmissão nesse momento já será muito baixo. Os índices do Zika caíram 87% no Brasil entre os períodos de fevereiro a maio. Isto resulta de um esforço por parte deste país para combater a doença, disse o representante da OMS. O comitê reafirmou igualmente o seu aviso prévio de que não deve haver restrições gerais sobre viagens e comércios com países, regiões ou territórios com a transmissão do vírus Zika, incluindo as cidades brasileiras. Dunga foi demitido ontem do cargo de selecionador nacional do Brasil. A decisão foi anunciada pela Confederação Brasileira de Futebol, que indicou Tite como selecionador interino.
Chegou ao fim a relação entre Dunga e a Confederação Brasileira de Futebol. O afastamento precoce do Brasil da Copa América não foi bem digerida pelos adeptos que, agastados, manifestaram-se contra a fraca prestação da sua seleção na Copa América Centenário. O Brasil foi eliminado na fase de grupos do torneio após empate com o Equador, vitória sobre o Haiti e derrota para o Peru. Foi a segunda vez na história que a seleção caiu na primeira fase. Pressionada, a Confederação Brasileira de Futebol decidiu afastar Dunga, que estava no comando técnico do Screte desde 2014. A Confederação Brasileira de Futebol reuniu-se com o técnico e, pouco depois, anunciou que a decisão de afastar Dunga foi tomada por comum acordo e que iniciava um processo de escolha da nova comissão técnica. Para o seu lugar, foi indicado Tite, treinador do Corinthians, que irá assumir interinamente o cargo de selecionador do Brasil. O substituto de Dunga deve assumir, igualmente, a seleção olímpica, que em agosto vai procurar conquistar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Por agora está tudo dito. Gratos pela atenção dispensada. Voltamos amanhã, pontualmente às 19h55. Boa noite.